Pteridófitas heterosporadas. Esse é o assunto dessa aula aqui do canal Vídeo Aula de Biologia. Eu sou o professor Davi Barbosa. É isso mesmo então, turma. Eu vou te falar desse tipo específico de pteridófita que forma esporos diferentes, que formam esporos maiores, que a gente vai chamar de megásporos, e esporos menores, que a gente chama de micrósporos. Você vai ver a metagênese especificamente da selaginela, um tipo de pteridófita que começa a se diversificar e que tem como importância dar origem às gimnospermas e angiospermas, que são plantas também heterosporadas, ou seja, que têm esporos diferentes, de tamanhos diferentes. Aprenda com a aula, eu espero que você aproveite a aula. Se não é inscrito, se inscreva no canal, dê um like se você gostar do vídeo, divulgue o vídeo nas suas redes sociais. Vamos para a aula então, tudo de bom para vocês! Muito bem, então, turma, mais uma aula de botânica. A gente está aqui no reino plant. Nós vamos estudar as pteridófitas heterosporadas, ou seja, que possuem esporos diferentes. Vamos ver do que se trata esse assunto, vamos aprender mais um pouquinho com essa aula. Então tá aí, pteridófitas heterosporadas, vamos ver qual é a delas. Olha só, já definindo para vocês o que eu acabei de falar, elas possuem esporos de tamanhos diferentes. Você vai ver que existe o esporo maior e o esporo menor, obviamente, é nesse sentido essa diferença entre eles. Mas qual é a dessas pteridófitas? Elas deram origem às gimnospermas e às angiospermas. Então, se alguém te perguntar uma questão, te perguntar a importância das pteridófitas heterosporadas, está aqui a importância fundamental delas. Evoluíram para dar origem às gimnospermas e às angiospermas, ou seja, esses dois grupos aqui, gente, são grupos de plantas que também têm esporos diferentes, que também têm heterosporia. A gente está falando então de pteridófitas que constituem uma novidade evolutiva, visto que a samambaia, que a gente estuda tradicionalmente, a gente estudou na aula anterior de botânica, né? A samambaia, ela tem esporos iguais. Então vamos ver aí quem são as pteridófitas heterosporadas. Antes até, né? Falando do micrósporo. O micrósporo é o esporo que tem tamanho menor, tá? Ele vai originar o gametófito masculino. Então tá aqui uma importância do micrósporo. Ele vai gerar o gametófito masculino. O megásporo, obviamente o esporo maior, vai originar o gametófito feminino. Isso daqui é regra, vale para todas as plantas que têm heterosporia, não só para as pteridófitas. Vale para as gimnospermas, vale para as angiospermas, sempre, decora isso então, tá certo? O micrósporo, que é o esporo menor, origina o gametófito masculino, enquanto que o megásporo, esporo maior, origina o gametófito feminino, sempre vai ser assim. Então, exemplos, tá aí, selaginela, pteridófitas deste gênero, tá aqui a foto de uma selaginela, é uma planta rasteira que cresce na margem de rios e lagos, e algumas espécies de samambaias. Algumas samambaias também são heterosporadas. Então a gente está vendo aqui um grupo que começa a se diversificar, tá ok? Então, lembrando, né? Só lembrando então, tá certo? Aqui as demais pteridófitas são isosporadas, assim como as briófitas também têm esporos iguais, tá ok? Briófitas e boa parte das pteridófitas são isosporadas, têm esporos iguais, mas não é o assunto da aula, né? O assunto da aula é falar mesmo das pteridófitas heterosporadas. Eu peguei aqui a selaginela, então, para te mostrar, já vamos a ela, olha lá. Vamos ver a metagênese ou alternância de gerações de uma selaginela, tá ok? Então tá aqui para vocês um desenho esquemático de uma selaginela. Só lembrando que a partir das pteridófitas, a planta que dura mais tempo é o esporófito, portanto, quando você vê uma selaginela, você está vendo o esporófito diploide, ou seja, 2N, tá ok? Então é isso, o que você vê na selaginela? A gente vê raiz na selaginela, a gente vê um caule, tá vendo? Essa parte aérea da selaginela, e as folhas aqui do caule, né? Ó, se ramificando do caule. Tá aí um vegetal completo com os seus principais órgãos, raiz, caule e folhas. Bom, detalhes, essa parte aqui ó, de cima da selaginela, ou é comum encontrarmos aqui na porção de cima, isso que a gente chama de estróbilo. Já aparece aqui para vocês a definição de estróbilo, tá ok, turma?
Então, estróbilo é um conjunto de esporofilos. Puxa vida, não ajudou muito essa definição. Então, vamos ver aqui no detalhe um esporofilo. Ó, esporofilo é isso aqui em verde, aqui tem outro esporofilo, aqui tem mais um esporofilo, tá em verde, tá? Ó, esse desenho aqui arqueado em verde. O que é o esporofilo? É um tipo de folha, na verdade é uma folha modificada que vai produzir os esporângios. Ó. Então, tá aqui a definição de esporofilo. Produção de esporângios é o que vai fazer o esporofilo. O esporândio, por sua vez, né, é uma definição que leva a outra definição, uma definição que usa outro conceito. Isso confunde muito, dá um trabalhão para explicar e para entender, né? Então, esporândio é o órgão produtor de esporos. Ora, se a selaginela é o esporófito, é lógico que ela vai produzir esporos. Isso que é o esporófito, vegetal diploide, que produz esporos por meiose. Então, os esporângios, eles vão produzir esporos por meiose. Os esporângios, eles são aqui produzidos por sua vez no esporofilo, tá ok? Então, vamos detalhar melhor, tá aí, já está aparecendo para vocês o microsporângio, tá vendo essa estrutura aqui, ó? Tá? Ela se desenvolve aqui nessa região do estróbilo. Nós temos aqui, portanto, o microsporângio. O microsporângio tem esse nome porque ele dá origem ou produz os micrósporos. Então, tá certo? É isso aí, ó. Se é esporófito, sempre lembrando, o esporófito produz esporos. No caso da selaginela, nós temos esporos menores, que são os micrósporos, e os esporos maiores, que são os megásporos. Vamos usar os megásporos. Então, tá vendo, ó, aparecendo aí para você já o megasporângio. Megasporângio, ele produz megásporos, tá vendo? Então, microsporângio, megasporângio são esporângios, tá ok? Eles estão aqui, ó, no esporofilo. O esporofilo tem estes esporângios, né? O microsporângio e o megasporângio, geralmente se desenvolvendo aqui, ó, na região superior da nossa selaginela. Então vamos lá, né, gente? Microsporângio produz micrósporos. Então tá aí o micrósporo, ó. Já apareceu para vocês o micrósporo. O micrósporo, lembrando isso, é importante você decorar, ele dá origem ao gametófito masculino. Então, esporo menor origina gametófito masculino. Vamos ao esporo maior. Tá aqui o esporo maior, ele é o megásporo. Sempre lembrando que o megásporo dá origem ao gametófito feminino. O esporo maior dá origem ao gametófito feminino. Então, muito bem, vamos ver aí então agora, né, os gametófitos. É isso, ó, se é metagênese, vai ser então alternância entre um esporófito, que no caso é a própria selaginela, com os gametófitos, que agora no caso são microscópicos. Né, o gametófito masculino vem aqui do micrósporo, o gametófito feminino, tá certo? Ó, vem aqui do megásporo. Então vamos ver, tá aí já, ó. Esse daqui é o gametófito masculino, ele é chamado de microprótalo. Nossa, um monte de nome, gente. Muitos nomes parecidos que se confundem. A dica para vocês é o seguinte: você tem que saber identificar o esporófito e os gametófitos. O microprótalo é o gametófito masculino. Ele é tudo microscópico, tá? Os gametófitos são microscópicos. Tá certo? No caso do microprótalo, ele se forma a partir do micrósporo. Vamos ver o outro gametófito, que é o feminino. Adivinha o nome dele? Ele é chamado de megaprótalo. Tá aqui, muito parecido, né? Tá vendo? Este é o megaprótalo, portanto, gametófito feminino. Então tá aqui, ó. Gametófito masculino, microprótalo. Gametófito feminino, megaprótalo. Estes são os gametófitos. Por ser gametófito, turma, nós temos aqui então uma geração de planta que é N, ou seja, haploide. Pronto, é isso basicamente que você precisa saber até aqui do ciclo da selaginela ou do ciclo de qualquer planta. Identificar o esporófito, identificar os gametófitos. No caso aqui eles são microscópicos, microprótalo é o masculino, megaprótalo é o gametófito feminino. Então, vamos lá então agora, né? Qual é a definição de gametófito? O gametófito é a geração haploide que produz gametas por mitose. Então, o microprótalo vai produzir o gameta masculino. Tá aqui, ó. O gameta masculino, esse é um desenho, tá, gente? Ele é biflagelado, ele tem 2 flagelos. Aqui ele está todo espiralado, não dá para ver com nitidez, né? Toda a sua estrutura. Mas está aqui o anterozoide, que é o gameta masculino. Vamos agora ao gameta feminino. O gameta feminino, ele é produzido aqui, ó, dentro dessa estrutura do megaprótalo.
Eu vou tirar essa estrutura aqui do megaprótolo, que está bem pequenininha, colocar ela um pouquinho maior aqui para vocês. Pronto, tá aqui, já apareceu, ó, tá certo? Isso daqui não vai aparecer, mas é o arquegônio. O arquegônio, nossa senhora, você lembra disso? É onde se desenvolve o gameta feminino, gametângio, né? O gametângio feminino. O arquegônio, tô falando dele. Agora já apareceu aí para vocês, tá certo? A oosfera, essa bolotinha preta que tá aqui dentro dessa estrutura, tá certo? Parece um vaso de ponta cabeça. Só, mais uma vez, repetindo, esse vaso de ponta cabeça é o arquegônio, o gametângio feminino. Lá dentro tem o gameta feminino, que é a oosfera. Gente, em briófitas e também aqui nas pteridófitas, o gameta masculino, é o masculino, tô falando dele, vai se chamar anterozoide, tá certo? A partir das gimnospermas e lá nas angiospermas, o gameta masculino vai mudar de nome e de forma. Ele não vai precisar mais ter flagelos, porque não vai precisar mais da água, ele não vai precisar mais nadar. A oosfera, por outro lado, sempre vai ter esse nome, tá? Nos 4 grupos vegetais, o gameta feminino sempre será chamado assim de oosfera, com 2 Os mesmo. Bom, já estou te dando a dica. O anterozoide tem que ter flagelos, tem 2 inclusive, para nadar na água, claro, né? Sendo redundante aqui, lógico, só para frisar, o anterozoide nada até aqui dentro da oosfera, tá? O anterozoide então nadando, entra aqui na oosfera e fecunda. Então, a fecundação é dependente da água, é um grupo ainda dependente da água para fecundação. A fecundação forma a primeira célula da planta, que é a célula de qualquer ser vivo que tem fecundação, que é o zigoto. O zigoto se desenvolve na selaginela, pronto, fechando o ciclo, fechando a metagênese, fechando a alternância de gerações. Alterna-se a geração esporófito com a geração gametófito. Tá certo? O esporófito é a selaginela, os gametófitos são o microprótolo, gametófito masculino, e o megaprótolo, gametófito feminino. Feminino, tá difícil falar aqui, tá certo? Então, lembrando, você precisa saber no mínimo quem é o esporófito, quem são os gametófitos. Mais uma aula aqui para vocês. É isso então, meus queridos, um abraço, beijos, até a próxima aula.